Muito bom dia, gente. Hoje, dia 9 de julho, segundo domingo do mês de julho, e nós estamos aqui no programa Café com Bispo, prontos para o mergulho que temos dado nas Escrituras. E hoje nós temos o livro de Lucas. Domingo próximo passado nós iniciamos no último bloco da nossa programação. E hoje já estamos dentro do livro de Lucas, aí pelo versículo 20, por aí, é isso, Lloyd? Sim, nós estamos aqui, versículo 18, indo para o 19, Então, né? nós vamos lá. Sim. Muito bom dia, pastor João, seja bem-vindo. Muito bom dia, querido bispo. Muito bom dia com participante desse programa. A gente está aqui por você. E vamos ver o que Deus tem para trazer à nossa mente hoje, aos nossos lábios, para que vocês compartilhem conosco desse momento. E vamos ficar atentos aqui. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, meu bispo, Seja pastor bem-vinda. João. Obrigada mais uma vez. Estou muito feliz aqui com o livro de Lucas, né? Novidades aqui a respeito do nascimento de João Batista, o espanto de Zacarias, né? Sim. O espanto foi tanto que ele emudeceu, né? Uau! Ficou mudo. É que haviam 400 anos de silêncio, né? 400 anos de silêncio, sem visões, sem profecias, sem nenhuma comunicação, básica, por se dizer assim, pública de Deus aos homens, né? Sim. De repente, Zacarias é surpreendido por nada mais, nada menos do que o homem do presidente, né? Chega Gabriel na história. Causa espanto, é lógico. Claro. Causa espanto. João, eu conheço muita gente que gostaria de ter uma visão de um anjo, de um arcanjo, de um querubim. É mesmo. Eu sempre acho que a presença de um anjo é assustadora. Eles não vêm para brincar. Eles vêm para trazer notícias. Sentenças ou de morte ou de vida, né? Tu imagina a presença de um querubim, criatura assustadora, né? O querubim é uma das classes de anjo que tem uma presença muito assustadora. Eles têm a cara de um animal selvagem, né? Querub é criatura ardente. Lembra de Neustã, lá no deserto, quando Moisés levanta aquela serpente? Aquele era um querube, era uma criatura ardente. Então, às vezes a gente perde a noção, porque vê aquele menininho encaracolado, de asinha, parecendo uma borboleta humanizada. Vestindo um lençol, uma túnica linda, branquinha. Sim, então não tem ideia exatamente do que é a presença de um anjo, né? E o impacto é tanto que Zacarias vai ficar mudo e a história vai se desenrolar. Nós vamos lá para o versículo 18 do capítulo 1. Zacarias disse ao anjo: como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses, ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. Bom, ponto aqui. Não serei mais humilhada. Porque essa era uma condição das mulheres naquela época, né? Hoje as mulheres optam por não ter filhos e não tem nenhum problema nisso, né?
não há uma crítica social sobre isso, pelo menos assim, acirrada não, né? Isso. Mas naquela época, você vê a angústia de Ana, Ana, isso. que era humilhada porque não podia ter filhos. Parece que, então, naquele momento da história, a utilidade da mulher estava ligada à maternidade, né? Ela era uma procriadora. Sim. E sem a procriação, o valor da mulher era enfraquecido, né? Não importava o caráter dela, a dignidade dela, é que se ela não gerasse filhos, ela estaria comprometida com uma mulher amaldiçoada, né? Percebe-se que Ana, apesar de toda a atenção voltada ao marido, que lhe dava em dobro atenção e bens, presentes, ela considerava-se ainda uma mulher infeliz, né? Sim. Por não ter filhos. Sim, exatamente, João. Porque, João, conhecendo as mulheres que eu conheço, pode ser que tenha exceção, mas conhecendo as mulheres que eu conheço, as mulheres, elas esperam a gestação. Elas esperam dar à luz. E nenhum amor de homem substitui o amor de uma mãe por um filho, não é? Então, exercer a maternidade, né? sim, Isso. Toda mulher, pelo menos a gente começa brincando de boneca. Na minha infância eu brincava de boneca, eu gostava de ser a mãe daquele brinquedo, daquela bonequinha, onde eu dava o chazinho, a mamadeira. Eu não achava que isso era eu ser mãe, né? Sendo mãe da boneca, mas mais tarde eu entendia que aquilo não passava de a associação do meu ser materno. Né? Naquela brincadeira. De maternidade, né? O instinto da maternidade. Sim. Nós partimos do versículo 18, né? Isso. Mas eu queria só lembrar no versículo 17, quando o anjo diz para Zacarias o potencial do filho que vai nascer, ele lembra do último capítulo do livro do Antigo Testamento. O texto último diz assim: ele restaurará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, não é? E agora ele está dizendo para Zacarias que ele vem com esse poder de Elias de restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vem para aplanar o caminho. Ele vem como um facilitador, um conector de corações. Então, a notícia a história vai continuar. Vai continuar. E o capítulo começa exatamente aqui, esse capítulo da nova história começa exatamente aqui, com o nascimento desse menino que vai reconectar corações, né? Vai mudar realidades. E Isabel, na sua velhice, curtindo o seu filhinho, né, que está ali na barriga dela, crescendo dia a dia. É uma cena boa de se imaginar, né? Boa de se pensar. Porque aquela mulher já estava com a sua vida procriatória interrompida pela idade dela, e na velhice dela, Deus decide se lembrar dela e vai nascer de um milagre. Eu costumo dizer que só uma pessoa possuída por um sonho impossível pode entender outra que também está grávida de um sonho impossível, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Quando Maria bate na porta dela. Coisa impressionante, né? É simples, mas impressionante como Deus tece a história. Quando eu digo que a cada promessa de Deus estará uma sentença de morte posta sobre ela, é disso que eu estou tratando. Maria não podia dar à luz, Isabel não podia dar à luz, só se Deus colocasse a sua mão. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu estou vendo aqui as expressões de Isabel e me levando a pensar que Deus não trabalha com aqueles que não o temem. Aqueles que fazem pouco caso de Deus são dignos da sua misericórdia, mas não da sua atenção especial. Veja o reconhecimento de Isabel. Isso aqui não é para qualquer um. Ela dizia assim: isto é coisa de Deus, isto é obra do Senhor. Ele olhou para mim, olhou com favor,
para desfazer a minha humilhação. Ela não atribuiu isso a uma virilidade instantânea de Zacarias. Ela não atribuiu isso ao serviço que Zacarias prestava no templo e, por prestar um serviço com dignidade, pudesse merecer favor. Não se faz isso muito? Sim, Não se vigia a igreja, não se zela a igreja esperando receber favor de Deus por prestar algum serviço ao templo? Hoje na atualidade acontece muitas pessoas desavisadas. Eu sou porteiro no templo, quer dizer, eu mereço a benção de Deus porque eu executo um serviço no templo. Eu mereço o favor de Deus porque eu pastoreio. Nada tem a ver com a tua sensibilidade, com a tua conexão, com a tua conectividade com Deus. Maria estava em casa e quando acontece a gravidez, Zacarias nem pôde contar para ela. Zacarias nem pôde contar para ela o que estava acontecendo. E ela entende, na verdade, que é obra de Deus e não fruto do merecimento do serviço do marido que trouxe bênção para eles. Não. Mas aqui, quando o anjo diz assim: as tuas orações, Zacarias, foram ouvidas. O teu pedido, a tua relação com Deus alcançou a graça divina. Isso eu acho lindo, porque se queremos alcançar, na verdade, a graça, o favor divino, não é pelo cumprimento de regras, mas pela nossa conectividade com Deus, com a nossa relação com Deus, com o nosso temor e respeito, submissão e entendimento. Relação, na verdade, se traduz na palavra relação com Deus. Sim, exatamente, João. É o que Deus nos chama para ter, né? Uma relação com Ele. E parte da história da humanidade passa por nós, né? Aqui Isabel curtindo a gravidez, né? Curtindo, nem saía de casa falando de preocupação, não, está falando que ela estava curtindo, estava de bem naquele momento. Muitas mulheres no período da gravidez, enjoo, é um período difícil, viu, bispo? Para nós mulheres, o período da gravidez é um período de enjoo, muitas vezes é um período que a gente não gosta de comer determinados tipos de coisa, mas aqui não está falando disso, está falando que ela estava curtindo, que estava sendo um período bom para ela, e ela ficava o tempo todo pensando, olha aqui, ela pensava o quê? Como o Senhor me abençoou, né? Sim. Como o Senhor me abençoou, Ele olhou para mim e eu não serei mais humilhada. Muitas vezes a mulher nesse período tem a mente, como vai ser? E o enxoval, e a preocupação, como eu vou criar esse menino? E a escolaridade? Será que vai ter um pai presente? Né? As preocupações que vêm da maternidade. Né? Muitas vezes antes mesmo da hora de ter esse tipo de preocupação. Mas Isabel aqui, ela focou naquilo que era bom. Devo trazer na memória aquilo que me dá esperança. Sim, ela estava ali cheia de esperança. Cheia de esperança. No nascimento dessa criança, né? No versículo 25 ela diz assim: agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Quer dizer, posso andar de cabeça erguida entre as outras mulheres, sem nenhuma vergonha, sem medo de ser chamada de maldita, de ventre seco. Eu tenho liberdade. Eu estava me lembrando aqui, eu trabalhava na área do Anjo da Guarda e muitas vezes cerquei um morro chamado Morro do Avico para pegar um elemento que estava lá e vivia às escondidas. E tantas vezes ele foi preso, foi parar em Pedrinhas, por algumas vezes curtiu uma temporada lá. O tempo passou, eu mudei de lá, eu aposentei e há uns 2 anos atrás eu encontro ele andando. Ele fugiu, foi embora para o Pará. Eu encontrei ele andando de cabeça erguida. Meu irmão, o que aconteceu contigo? Diz: o Senhor me achou. Eu fui liberto de toda aquela loucura da minha vida. Ele era traficante. Se eu hoje ando de cabeça erguida, Deus olhou para mim, teve misericórdia, eu ando de cabeça erguida. Olha aí. Quando ele alcança, a gente pode andar de cabeça erguida. Né? Sim, é verdade. É mesmo. Agora, eu fico olhando para essa expressão de Isabel e fico imaginando como é pesada essa nossa jornada quando a gente se baseia na expectativa alheia sobre nós. O que é que pensavam de mim?
Acho que isso fazia tanto mal. Todos nós já tivemos essa experiência de alguma forma, né? O que é que estão pensando de mim? A impressão que Isabel tinha é que ela estava sendo humilhada. Era assim que ela se sentia. Podia até ser que as pessoas não estivessem olhando ela dessa forma, mas era como a cultura forjou nela essa sensação de mal-estar, de alguém estar falando mal dela. Isso é tão desesperador, isso é tão aflitivo, que eu fico imaginando a notícia e a gestação tomando espaço, como essa impressão foi sendo mudada e transformada dentro dela. Gente, a gente sempre vai ter gente falando da gente. Falando bem, falando mal, não falando, é normal. Agora, o que machuca a gente, e ela revela um coração machucado, é dar ouvidos ao que o povo anda falando sobre a vida da gente. Cara, normalmente, eu conversava isso ontem com uma querida amiga, como essa expectativa bagunça a vida da gente. Pode estar tudo bem, tudo tranquilo, mas se eu começar a imaginar que andam falando da gente, andam falando de mim, é que assim, quando olham para mim ou olham para você, nos olham com uma imagem interna já definida dentro de quem olha. E que, na maior parte das vezes, essa imagem interna não tem absolutamente nada a ver com a gente. Tem com a imagem que ela criou. Seja de bom, seja de mal, seja de estranho, seja de uma pessoa comum, ela cria uma imagem que quase sempre não é a nossa verdadeira imagem. Vão errar sempre. Criam expectativas muito maiores ou muito menores, nunca acertam exatamente em quem nós somos. Então, a gente precisa ter um nível de controle interno sobre essas expectativas, João, para a gente não ser dissolvido diante do olhar dos outros, né? A gente está aqui falando da presença, do favor de Deus. Isabel só pôde ver isso quando ela se encontrou agraciada pelo favor divino. É que quando nós estamos baseados só na nossa humanidade, na nossa vida comum, no nosso cotidiano, naquilo que nos rege como ser humano, e não atentamos para o favor de Deus, que é quem nos segura pela mão, que é quem nos dá alento, que é que dia a dia nos guia, nos dá o valor de sermos, de caminharmos, nós acabrunhamos. Acabrunhamos e ficamos pensativos e até muitas vezes entra em depressão ou em uma pressão psicológica que termina descambando. Mas quando você está atento para o favor de Deus, não interessa, porque também alguém perguntou como é que essa velha nessa idade engravidou. E esse homem que já estava em estado de decadência? Quer dizer, será que não apareceu os faladores de mal dizendo... Será que não apareceu um rapazinho por aí e engravidou Isabel? Porque Zacarias não dá mais conta de nada. Houveram também os faladores, eu acredito. Só que, nesse momento, ela estava cheia da graça de Deus. Ela olhou para o favor de Deus. Ela viu que Deus atentou para ela. O que acontece é que Deus está atentando, cuidando da gente. Muitas vezes a gente não liga para isso. A comida está em casa, o trabalho está fluindo, mas alguma coisa não está dando certo, a gente esquece todos esses favores de Deus e começa a pensar em nós mesmos. E por aí nós nos acabrunhamos quando dizem da gente aquilo que não é verdade, mas a gente acredita ou se aborrece, zanga-se com aqueles que falam da gente, porque nós não estamos atentando para esse favor de Deus. Veja que Isabel disse, ele atentou para mim, eu agora sou uma mulher feliz, eu agora posso andar de cabeça erguida, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. É isso que precisamos entender ou atender. Estava antes também, né, João? Estava antes também, só que ela não havia visto isso. Sim, era como ela estava sentindo a vida. Porque as coisas podem estar indo tudo muito bem, mas se nós estivermos nos sentindo mal, pode ser que a gente não veja nada.
absolutamente nada. Deus sempre está conosco, seja na abundância, na escassez, no alto da montanha, no profundo vale, no fogo, na água, Deus sempre estará conosco. Agora, a nossa percepção desse fato é que faz a diferença, João. É que nós só sentimos infelizes. Exatamente. Ou felizes. Ou felizes, exatamente. É como nós estamos percebendo isso. E a percepção, ela é pautada na experiência da vida, né? Sim, claro. É a percepção. Sim, todos nós, sem exceção, nós estamos debaixo do cuidado divino. Agora, como nós estamos percebendo esse cuidado divino, é que vai fazer diferença nas nossas emoções. Ele está ali, sempre vai estar ali. Sempre. Né? Às vezes é preciso de um clique para que a gente perceba, caramba, ele está comigo de verdade. Sempre esteve de verdade, né? É isso. Mas a gente estava, de alguma forma, obliterado, sem perceber a presença e o favor de Deus sobre a vida da gente. Né? Em versículos anteriores, nós lemos que eles não tinham filho. Olha aí a preocupação que qualquer família poderia ter em relação ao sacerdócio, né? Continuar aí, depois de Zacarias. Era importante ter um filho para continuar. Mas fala que mesmo sem ter filhos, eles eram o quê? Um casal de consciência tranquila. Sim. Era natural se esperar um filho, porque assim, todo sacerdote, ele cumpria um fluxo, né? Filho de sacerdote seria sacerdote. E ele era um sacerdote? Isso. Já a gente vai ver a mudança disso aqui, mas esperava que Zacarias II nascesse, né? Para dar continuidade. E entrar na escola para sacerdotes, ia ser treinado, introduzido no ofício, ia ser criado de uma forma já preparada para assumir o sacerdócio, né? É que eu estou vendo aqui é que Zacarias talvez tivesse a preocupação disso. E quando ele recebe a informação, o anjo não lhe fala nada da continuidade do sacerdócio. Não. Zacarias estava tão feliz junto com Isabel que não se incomodaram disso. Ou seja, quando Deus, na verdade, nos chama para uma missão, mesmo que os nossos propósitos sejam quebrados para que os propósitos dele tenham continuidade na nossa vida, isso não nos frustra. Ficamos frustrados quando nós estamos querendo passar na frente de Deus. Sim. Mas quando ele nos chama para um propósito, quando ele nos dá uma missão, quando ele muda a nossa rota, e nós estamos vendo aqui em Zacarias e Isabel, não se preocuparam, mesmo com toda a informação que Zacarias estava dizendo, ou que o anjo disse para Zacarias. Ele não será sacerdote. Ele não disse essas palavras, mas pelo que ele anunciou aqui, não seria um sacerdote. Sim, chamou o menino de João. Isso. Já não é Zacarias II? Já não era Zacarias II, né? Então, mesmo assim, não tendo interrompido o fluxo da continuidade do sacerdócio, eles não se incomodaram. Estavam debaixo de uma ordem divina, de uma bênção divina. Esse deve ser o nosso entendimento e o nosso cuidado. O curso da vida está mudando? Vamos saber se nós que estamos mudando, se é o vento aleatoriamente, ou se Deus está mudando o curso da nossa vida para aceitarmos isso com dignidade. É que brigar com o curso que Deus está dando, João, é pura perda, é tristeza, é enfado. Porque a gente faz planos. A gente precisa aprender a mudar os planos quando isso é necessário. Infelizmente, a teimosia às vezes toma conta da gente. Não é perseverança, é teimosia, uma insistência desnecessária. Quando Deus está mudando completamente o cenário, eu continuo ali. Deus levanta o Henry Ford, faz o veículo a motor e eu continuo melhorando a minha charrete, né? Na manivela. Não, a minha charrete. Porque as carruagens e as charretes, né? Era o carro da época. Aí o carro a motor levanta e diz, não, isso não vai funcionar, pai, isso não tem pata, né? Então vamos continuar fazendo charrete aqui. Enquanto que o carro movido a combustível está crescendo a fabricação. Aqui na Bíblia, Deus chama Elias de vai para Nínive e Elias desce para Tarso.
Ou seja... Não, desculpa. Jonas. O Jonas. Ele desce, ele muda a rota. Deus, eu estou te mandando para Nínive. E ele vai embora. Mas Deus não muda os seus planos. A gente tem dificuldade se quiser mudar. Mas ele não muda. É bom a gente andar no fluxo de Deus, cara. Isso facilita tudo, né? Eu prefiro. Exato. Então, a nuvem se moveu, nos movamos também. Uau, é isso. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta, esse é o segundo bloco. Nós estamos aqui passando por uma narrativa dos acontecimentos, do nascimento de João Batista, em que circunstância isso se dá. Isabel já está grávida de 6 meses de João Batista, quando uma nova movimentação acontece e Deus envia uma vez mais Gabriel para trazer outras boas notícias. Parece que nós estamos diante de uma incidência grande de boas notícias, de eventos que vão repercutir de maneira efetivamente na vida desse planeta. O nascimento desses 2 meninos, João Batista e Jesus, vão marcar severamente a vida da história. E como não tem nada além dos fatos narrados que a gente possa comentar, acrescentar alguma coisa, a gente vai passando as narrativas e a gente vai fazendo comentários leves só para compor um pouco a nossa participação no programa. Mas o texto fala por si e não há muito a se explicar, né? São fenômenos que vão acontecendo. Essa segunda vinda de Gabriel é muito interessante, né? Ele vai à cidadezinha chamada Nazaré, para testemunhar e para declarar o futuro sobre a vida de uma família. Então, no versículo 26, a gente vai começar a narrativa, né? E queria que você nos ajudasse, Lloyd, na leitura desse texto. Vamos sim, versículo 26, meu bispo. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou: Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Já, sem se conter, Maria exclamou: agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Ok. Olha o que acontece. A perplexidade dessa moça, que alega seus motivos para o anjo, né, da impossibilidade dela gerar filhos. O anjo dá a notícia da gravidez de Isabel, mas a perplexidade da moça está lá, ela está assustada. Quem não ficaria assustada? Se Isabel
João, ainda há pouco a gente comentava que podia ser que o falatório do povo questionasse a gravidez dela. Tu imagina essa moça virgem, ainda não desposada, grávida. Imagina a reputação, o que iriam pensar da vida, da família dessa moça, numa sociedade tão preconceituosa. Então, a perplexidade toma conta dela. A perplexidade, de fato, tomou conta da vida dela por conta da sua inexperiência, por conta... Mas quando Deus determina uma coisa, ele se responsabiliza, ele assume. Uhum. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Tem coisas que aconteceram, que eu fui levado a fazer, que eram incomuns. Uhum. E muitas vezes eu fiquei pensando, o que dirão de mim? Mas depois entendi que Deus se responsabiliza por aquilo que ele determina. Uhum. E foi assim que aconteceu com Maria. Nós não temos Sim. nenhum registro de que ela tenha sido aviltada por quem quer que seja, que ela tenha sido maltratada por quem quer que seja. Até o seu próprio esposo, não entendendo aquela situação, porque também não havia sido revelado a ele, secretamente ele decide tomar uma atitude. Uhum. Isso quer dizer que Deus vai cuidando passo a passo de cada momento daquilo que ele nos chama, que ele nos determina, ele se responsabiliza por aquilo que acontece. Sim. Agora, tem duas dicas aqui que o anjo dá, que eu acho bastante interessante. A primeira delas é: o Espírito Santo te envolverá. Ou seja, para a realização de um sonho impossível, é necessário que a gente se envolva com o Deus dos impossíveis. Foi o envolvimento dela com o Espírito Santo. E a segunda dica é sobre Isabel. Numa outra versão diz: vai procurar Isabel, tua prima. Ou seja, procurar Isabel é se acercar de pessoas que também estão grávidas de sonhos impossíveis. Porque só entende alguém que está grávido de um sonho impossível uma outra pessoa que está grávida de um sonho impossível. Senão não entende, João. A gravidez de Maria não era uma coisa comum, nunca foi comum. Como pode uma moça virgem ser engravidada, né? Como pode isso? Como pode? Estar na casa de Isabel, naquele momento para Maria, é estar na casa de uma pessoa que está mais à frente do processo que ela. Sim. Maria estava iniciando o processo da gravidez. Sim. Isabel já estava o quê? No 6º mês. Já tinha passado por alguns momentos bem perturbadores da gravidez. Estava aqui a ponto de ensinar para a prima algumas coisas que aconteceriam normalmente dentro desse processo da gravidez. Isso quer dizer o quê? Que nós temos sempre que estar cercado, como você disse, de pessoas que podem nos ajudar num processo de vida, num processo espiritual, né, naquele momento. E Isabel era essa pessoa indicada, né? Já tinha passado pelo momento, sabia como era uma gravidez e estava aqui agora para auxiliar sua prima. É uma gravidez daquela natureza, daquela né? natureza. Porque a mãe de Maria podia bem explicar a ela como é que a coisa ia acontecer. Mas naquela natureza não. Somente Isabel, que também tinha recebido o anjo Gabriel em sua casa, né? Então é isso. Aqui, como Maria disse, agora eu estou entendendo tudo. Tudo está claro. Ela não falou aqui? Sim. Agora sim, eu comecei a entender. Ficou tudo claro para mim, né? Então é isso. Estar na casa de Isabel é estar debaixo de uma mentoria segura, né? Uma mentoria com princípios, com valores divinos, em que nós podemos acreditar que o Deus do impossível irá agir para mim e para você. Eu estou aqui perplexo pensando. Muitas vezes, nas nossas perplexidades, a gente sai contando nossos segredos para qualquer um. Não é isso a orientação que recebemos aqui. Vai procurar alguém, como o Loide acaba de falar, vai procurar alguém que tenha experiência, alguém que sabe o que é esse valor. E muitas vezes nós já apanhamos
por contar os nossos segredos a quem não convém. Então, o que nós aconselhamos hoje, você tem um segredo? Compartilhe com quem pode te ajudar, e não com quem apenas quer te criticar ou te levar para baixo. Essa semana eu tive que despedir 2 ajudantes meus por conta da negatividade. Nada que se pensava em fazer, na mentalidade dele ia dar certo. Eu não posso trabalhar com outras pessoas tendo 2 negativos, que nada do que se planeja para eles vai dar certo, vai ser feito. Desculpem, mas eu não posso trabalhar com vocês. Vocês estão colocando negatividade nos outros que estão trabalhando ativamente. Então eu entendo isso, que os nossos sonhos devem ser contados a quem pode entender e nos ajudar, e não a quem pode apenas criticar daquilo que está acontecendo. João, por que o anjo não disse, vai para a casa da tua mãe? Assim, não está escrito na Bíblia, mas é o que eu penso. Às vezes, estará lá em casa os maiores adversários dos sonhos de Deus na minha vida. Tipo, se Maria chega lá, ela ia preparar um chazinho de canela para abortar, porque suportar a vergonha, o risco do apedrejamento dessa menina... Minha de 14 anos? Sim, como é que isso pode acontecer? Então, Deus vai e desloca Maria para um ambiente onde ela vai ser entendida, acolhida, instruída, mentoreada. Se ela volta para casa, corre o risco de abortar o sonho divino, corre o risco dela perder aquela bênção que estava sobre ela, né? Então, como você bem disse, João, é preciso ter cuidado para com quem a gente conta os segredos da gente, né? Aquilo que a gente carrega como uma semente dentro da gente, porque isso pode acabar muito mal, né? Eu posso estar abortando ideias maravilhosas, posso estar abortando planos maravilhosos, porque a pressão, às vezes, de um grupo de pessoas... Porque você lembra quando Pedro... ele ouve Jesus falar da sua morte em Jerusalém, e ele diz, não, de maneira nenhuma, Senhor, isso vai poder acontecer. Nós vamos te levar para uma terra devoluta, já temos um plano para ti. A questão é exatamente essa. Se a gente bobear, as pessoas já têm um plano para a vida da gente. E o que elas esperam é que a gente atenda a demanda desses planos que elas construíram para nós. Muitas vezes dão opiniões, né, atravessadas, né? Sim. Será que é por isso que Zacarias ficou mudo? É bom que Zacarias fique mudo, deixe as duas se entendendo nesse período. Não abra sua boca, né? Zacarias não deu sua opinião, fique mudo por enquanto. É porque, de repente, a brincadeira aqui, Zacarias podia olhar para Maria e dizer, olha... A Isabel foi eu que engravidei tu. O que está acontecendo contigo? Então é melhor ficar calado. Para tu não te meter Fica calado. Fica calado, não se mete nessa história, né? Porque é assim, não é só a opinião dos outros, é o plano detalhado que as pessoas têm sobre nós. Assim, há um comportamento social muito comum. As pessoas, elas fazem planos para nós. Elas querem que a gente se case com as pessoas que elas escolhem. Elas fazem parezinhos. Fulano combina com cicana. Cicrana combina com Beltrano. E elas vão fazendo parezinhos, não é? E espera que a gente entre nesse plano detalhado que elas criaram para nós. A gente não pode gostar de alguém fora desses planos, senão a gente é metralhado, né? Porque frustra os planos criados. Até te cancelam. Sim, te cancelam mesmo. Tem os cancelamentos virtuais, porque muitas vezes a pessoa pega um famoso daqui com daqui, cria milhões de fãs ao redor daqueles casal que eles acham que é um casal. Não deu certo, eles cancelam, não deu certo, porque não seguiram os nossos planos. Né? Agora Deus aparece aqui no plano de
de Isabel com Zacarias e agora, de repente, no plano de Maria, né? Sim, sim, sim. Isso acontece dentro da nossa própria casa. Quando os nossos filhos crescem, nós já pensamos em traçar o destino deles. Uhum. Eu tive severas decepções porque eu fazia um plano para cada um dos filhos e eles eram indivíduos. Eu imaginei que fossem o meu coletivo. Uhum. Mas quando descobri que eles eram indivíduos e cada um deles tinha a sua carreira a seguir, a princípio me frustrou muito. Depois eu fui entender, não porque eles seguissem caminhos errados, mas porque não seguiram os teus caminhos, né? Caminhos. Os que você escolheu. Depois eu passei a entender e apoiar a cada um na sua carreira, nos seus planos, nas suas atividades, no seu casamento. E não tenho nenhum descontentamento com isso, né? Mas é preciso que a gente esteja pronto para isso e não interfira na vida alheia, no destino alheio, a não ser para aconselhá-lo, para orientá-lo quando Sim. percebemos que ele está descambando, né? Sim, quando ele pede ajuda, né, João? Porque às vezes a gente se mete numa seara sem que a gente tenha qualquer direito, né, de interferir. Assim, hoje minha posição sempre precisa de ajuda, quer me ajuda, me peça, eu vou lá e ajudo. Não Isso quer, é importante. eu fico quieto no meu canto, entende? Jesus passou em Nazaré, a gente passou no outro livro quando fizemos os programas, Jesus passou em Nazaré, não quiseram saber dele, ele também não interferiu, saiu dali e foi embora. Exato. O próprio Jesus, no meio dos seus, lá onde ele foi criado, ele viu tudo aquilo, mas ele não deram um troco para ele, não ligaram, não valorizaram, e ele foi saindo de fininho, não se meteu na vida de ninguém. Sim. Apenas aqueles que o procuraram, ele atendeu, mas não se meteu na vida de ninguém. Eu acho que essa é a posição, João, que a gente precisa assumir na vida da sociedade. Precisa de ajuda e me solicita, eu vou lá e procuro ajudar. Não pediu ajuda. Eu tenho visto hoje pessoas que deveriam estar juntas e estão separadas, outras que nunca deveriam estar juntas, hoje estão também por interferências. Deixe que a própria condição da vida das pessoas sigam seu destino. A nossa opinião deve ser dada quando ela é solicitada. Quando ela não é solicitada, por que dá a nossa opinião? E a conectividade, quando muitas vezes Deus te prepara com uma palavra para dar ao outro que está vindo na tua direção. E a palavra já está pronta. O que nós vamos ver aqui quando lemos o texto? A gente vai entender isso perfeitamente. O outro já está vindo na tua direção, mas cá você já foi preparado exatamente para isso. Já foi pronto para isso acontecer. Nós vamos ver no texto aqui adiante, né? Sim, sim. Vamos seguir em frente então, amiga? Sim, vamos seguir. É interessante que na casa de Isabel, Maria estava gerando no seu ventre uma mudança, né, de vida, e na mente também, a metanoia estava acontecendo na mente de Maria, na casa, a maturidade, né, como mulher, agora fazendo essa transição de menina, moça, agora para uma mulher adulta, a fase adulta estava acontecendo na vida de Maria. Ainda menina, né? Ainda menina, mas tendo que amadurecer dentro desse processo, né? Porque a gravidez, a gestação, é um processo de amadurecimento em todas as áreas, bispo, todas as áreas. Doido, você me fez pensar e até parar um pouco. É que Maria foi anunciada por um anjo. O Espírito Santo a envolveria. Então, por que Maria precisaria de ajuda, de apoio de alguém? Infelizmente, tem acontecido muitos obreiros novos que se arrogam, que recebem o ministério, mesmo por vocação, e se negam a ouvir os mais experientes e começam a fazer bobagens por aí, eu não vou dizer besteiras, mas bobagens por aí, cometem erros imperdoáveis, porque não estão atentos ou não se submetem. Maria estava envolvida pelo Espírito Santo. Maria estava gestada do próprio Deus. Mesmo assim, Maria precisava de uma mentora, como tu acaba de dizer. Maria estava precisando de uma mentora, de uma orientadora. Uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher alegre, esposa de um homem sábio, de um homem digno,
Maria precisava de uma mentora para isso. Era uma menina de 14 anos, segundo a tradição, que precisava... E Maria já não tinha mais mãe, segundo a gente leu a tradição. Maria foi criada no templo. Então, ela já não tinha tanta mentoria da sua própria mãe. Ela foi criada no templo, como foi Samuel. De repente, Maria precisa de uma mentora. João, quem não precisa? Quando eu fui ordenado, eu tinha 24 anos. E eu passei alguns anos do lado de um pastor, que era mais velho que eu, mais experiente que eu, aprendendo com ele a fazer gestão de pessoas, a fazer gestão administrativa. Eu passei anos ali ao lado dele aprendendo. Algumas coisas eu até nem concordava, mas era uma questão de estilo. Mas eu estava ali, aprendendo tudo, até que eu pudesse assumir uma congregação, o pastorado, e tocar a igreja com mais segurança, né? Então, assim, ter Isabel, na nossa interpretação aqui, mentoreando Maria, era uma chance de Maria crescer ao lado de uma mulher que estava vivendo uma experiência muito similar. Porque a similaridade é grande. Uhum. Então, assim, Isabel exerceu um papel fundamental e importante na vida de Maria. Então, é bom a gente pensar que, ainda que a gente tenha uma palavra de Deus, um propósito de Deus, uma determinação divina para a vida da gente, a gente nunca será franco-atirador. Os franco-atiradores, eles correm muito risco. Vi essa semana o movimento de um franco-atirador que, assim, está fazendo uma loucura, mas ninguém coloca o dedo, ninguém pode colocar o dedo, ele não se submete a ninguém. Ele é dono de si mesmo. Não tem ninguém por trás, pela frente, ao lado, que possa instruí-lo naquilo que ele tem que fazer. Está fazendo um monte de besteira pela cidade afora. Então, assim, falta de orientação. Não é porque não há quem o oriente, é porque ele não se submete a orientação nenhuma. Até eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Isso faz de você um acéfalo, um sem cabeça? Muitas vezes faz um arrogante, um prepotente. Sim. Deus tem uma palavra para ti, mas vai atrás do profeta, conversar com o profeta. Sim. Ouve o profeta. É o que nós vemos muitas vezes no texto bíblico. Vai conversar com o profeta, vai ter com ele. O que Saul fez? Por que Saul perdeu o seu reino? Porque não esperou para conversar com o profeta Samuel, não foi isso? Sim. Decidiu fazer de própria cabeça. Uhum. Samuel prometeu, eu venho. E ele esperou por 7 dias, Samuel não chegou, ele fez de própria cabeça. Havia um profeta, havia um mentor para aquele reino. Se você não tiver sob mentoria de alguém, com certeza você vai fazer coisas de que se arrependerá depois. Sim, aí às vezes é tarde demais, né? E aqui não tem tempo determinado. Quanto tempo Maria ficou na casa de Isabel? Acho que uns 3 meses, né? Sim. 3 até meses. que o menino nascesse, né? Ele já estava com 6 meses. Até que Zacarias... Ela estava com 6 meses de gravidez. Pois né? é. Então, o tempo de aprendizado é até que ele se concretize. É até que o tempo se cumpra. Até que o tempo se cumpra. Sim. Então, assim, que coisa bela é o que a gente está lendo sobre essa história do nascimento de Zacarias, ou de João Batista, o nascimento de Jesus. E a gente vai um pouco mais adiante. Sem perder tempo, Sem né? perder tempo. Maria não perdeu tempo, bispo. Não. Aqui está falando, ó. Sem depressa, perder né? tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar. A bendita
Entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma paradinha por aqui. Tudo muito bem rimadinho, né? Tudo rimadinho. Acho que Isabel tinha ensaiado essa canção um pouco antes de Maria chegar. Mas que coisa impressionante. Mas a gente vai fazer assim. A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já para ter seu comentário desse episódio. Muito bem, gente. Estamos de volta. Terminamos. Nós saímos para o nosso cafezinho com um texto que sempre me impressiona quando eu leio. É que quando Maria chega na casa de Isabel, o bebê de Isabel treme no seu útero. Era João recebendo seu primo, né? Eu olho para esse texto, João, e penso que a gente precisa estar próximo daqueles que fazem o nosso bebê tremer. Precisamos nos aproximar daqueles que esse engravidamento que a nossa alma às vezes produz, que tremam, tipo, atestem, confirmem, ratifiquem de que nós estamos no caminho certo. Fazer esse bebê tremer no útero de Isabel era a presença inconteste de um Deus que está ali, unindo, vinculando, estabelecendo uma conexão para o futuro. São duas pessoas agraciadas por Deus, com as vidas entrelaçadas para dar seguimento a um futuro que logo, logo vai estar acontecendo, e João Batista é aquele que vai tremer mesmo para o resto da sua vida, com esse poder sobre ele, a fim de abrir caminho para aquele que 6 meses de diferença está um no ventre da sua mãe, o outro no ventre da mãe da sua mãe também. Então, assim, são 6 meses e João Batista já se agita porque Maria já está marcada no seu destino para levar o Salvador. É o primeiro encontro físico que João Batista tem com aquela semente divina que está no útero de Maria, né? Então, lembre-se de uma coisa aqui, antes da gente começar a falar sobre isso. Procure sempre as pessoas que fazem o seu bebê tremer. Evite as pessoas que vão perseguir os teus sonhos, mas aproxime-se de pessoas que vão fazer o seu bebê tremer. Isso, para mim, é fundamental, não é não, Lloyd? Maravilhoso, né? Maria ir correndo, se preparar para estar junto de Isabel, para amadurecer esse processo, essa nova caminhada, a missão. Maria aqui tinha uma missão e ela ia fazer essa missão maravilhosamente. A mente de Maria, não só gerando no útero, mas agora ela estava gerando em sua mente uma nova mentalidade, né? Uma nova mente estava se expandindo. Flow, expansão de mente, né? Sim. Metanoia. E é assim que tem que ser a nossa vida. Imagina aquela atmosfera, né, Lloyd? Meu Deus, imagina essa coisa. Imagina dentro dessa casa, as duas no dia a dia comentando como seriam esses filhos, os dois correndo juntos, como seria o crescimento do João
e do Jesus, né? Porque os nomes já estavam ali determinados, os nomes, né? Sim. Jesus e João. E elas sonhavam, as duas caminhando, dando de comer a esses meninos, já sabiam que eram 2 meninos. A ultrassom do céu tinha chegado ali, através de Gabriel, né? Então é isso. Quando aqui fala, eu posso começar a ler? Pode, claro. Bispo, então vamos ler essa chegada. Então Maria irrompeu em louvor, meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso, dispensou todo arrogante e todo orgulhoso, derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido, por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido, cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Então, Maria ficou ali 3 meses com Isabel. João respondendo sua pergunta. 3 meses, depois voltou para casa. 3 meses. Foram os meses do nascimento de João, né? Ela estava com 6, mais 3. Esperou João nascer e foi embora. Esperou o João nascer e foi embora, para também fazer acontecer sua gestação lá na casa dela. Mas né? já madura, né? Já madura, já instruída, já pronta, né? Já instruída, já pronta para aquilo. Né? Essa altura deve 3 meses de treinamento. Essa altura 3 deve ter meses. recebido também de Zacarias, que já estava falando, alguma instrução, né? Sim. Quem sabe Zacarias tenha ido deixá-la. É isso? Exatamente. Olha, são 2 cânticos esplêndidos, 2 cânticos excepcionais, Profundos, né? profundos. São cânticos que brotam de um espírito revelado, né? Ela vai buscar aqui até a promessa que fez a Abraão. Muito profundo aqui, no final, lá no versículo 55. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Sim. Tremendo. Aquilo foi uma exultação de Maria tão grande, porque uma mulher, menina nova, ser tomada, foi realmente revelação do Espírito Santo. Ela fez uma tanta profecia aqui na sua fala, quando disse que Deus agracia aqueles que com o coração puro buscam, né? Há tanta coisa linda nesse cântico de Maria aqui, que a gente fica extasiado em ouvir de alguém tanta alegria, tanta exultação, tanta palavra bonita, ou tantas palavras bonitas. Quando ela diz, eu fiquei parado nisso aqui, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ela estava pensando ali, talvez o Espírito Santo fez ela lembrar de Abraão, até o momento que estava sendo vivido. Sim. João tem um texto do Salmo que diz assim: o meu louvor virá de ti na congregação. Há palavras que nós falamos para ele que vem dele. Vem dele. Vem dele. Essa aqui era. Essa aí veio dele. Nós precisamos só reverberar. Sim. É isso mesmo. Esse texto aqui veio dele para ele, através dela. E aquilo confirmava em Isabel a coisa mais linda, configurava na vida de Isabel muita consistência, muita coisa linda. O reconhecimento, né, de Isabel vendo Maria, né, ali reconhecer, tu és agraciada, né,
Aí fala, a bendita, ela fala, bendito és entre as mulheres, a bendita entre as mulheres está aqui do meu lado. Olha aqui, né, pastor João, essa coisa linda dessa mulher reconhecendo na outra, as duas ambas grávidas, mas uma reconhecendo na outra que o fruto que a outra estava carregando era um fruto abençoado e ela também. Isso, Loide, está me dizendo uma coisa. Vejam a diferença entre a idade de Isabel e a idade de Maria. É muito grande a diferença. Isabel já tinha passado os 40 anos. Maria estava chegando aos 14. Isso quer dizer o quê? Mesmo assim, Maria não deixou de reconhecer. Então, nós adultos, já homens experimentados e mulheres experimentadas, não devemos, não há nenhuma arrogância da nossa parte em rejeitar a sabedoria, o conhecimento, a expressão e o favor de Deus na vida dos novos. Que muitas vezes a experiência ou o viver nos traz determinadas prepotências e rejeitamos o espírito que há na vida de alguns que vieram para nos ajudar, para contribuir conosco. Mas como achamos que eles não têm a experiência que nós temos pela idade que temos, a gente rejeita. O que nós não vemos aqui é Isabel. Isabel, como eu disse, é uma mulher, talvez lá para 50, 60 anos, né? Muito possivelmente sim, João. E Maria, uma menina de 14 anos, Isabel reconhece. Cuidado para ser vó de Maria. Isso, mas ela reconhece virtudes. Ela reconhece a presença de Deus. Precisamos ter sensibilidade. Não é de sairmos cedendo a qualquer profeta ou profetada que vem aí da cabeça de quem quer que seja. Mas entendermos, termos sensibilidade a entendermos quando alguém está cheio do Espírito de Deus e traz a nós uma mensagem, traz a nós um apoio, mesmo tendo ele ainda em tenra idade. Isso mesmo. Sim, respeitar a voz de Deus, né, João? Respeitar a voz de Deus na vida daquele que precisa. Respeitar essa voz. Muitas vezes, aqui chegou ela toda tímida na casa de Isabel, mas Isabel reconheceu, né, que ali havia algo maravilhoso naquela moça que estava crescendo, algo estava sendo gerado em você, mesmo ainda sendo menina, algo está sendo gerado e que vai crescer e que logo, logo vai nascer. Né, vai nascer. E interessante, bem aqui, eu até anotei aqui no papel, que ela fez uma pergunta: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Que coisa impactante, né? Quem disse para ela que Maria estava grávida do Salvador? Né? São os absolutos de Deus, né? São os absolutos de Deus. Deus tem os seus absolutos que a gente não entende, mas Ele revela. Ele revela, sim. Revela a distância, revela muito perto. Ontem à noite eu ouvia de um pastor dizendo que alguém orando com ele pelo telefone lá de Fortaleza e dizia: meu filho, cuide da sua saúde que está em perigo. E ele não sabia de nada. Mas ouvindo aquela mensagem, ele foi ao médico e descobriu que estava com 2 nódulos cancerígenos na próstata. Quer dizer, são os absolutos de Deus. Ele, quando quer revelar, ele revela assim. O que é um texto que diz que o Espírito se comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, né? Então, são os absolutos de Deus. Não dá para entender com a mente humana. Tem que aceitar com o coração, tem que entender que são segredos de Deus que está sendo revelado pela sua palavra a cada um de nós. Sim, é verdade, João. E a história vai andando e João vai nascer, né? Aqui, hein? Não teve baby shower, né? Mas estava já tudo encaminhado, conforme o Senhor quis. Versículo 57. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome. Estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino.
Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos, e em toda aquela parte das montanhas da Judéia não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi, que o servia de todo o coração, tal como há muito havia prometido pela pregação dos seus profetas ungidos. A libertação nos concedeu de todo inimigo fatal e daqueles que nos dispensavam ódio mortal. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou que prometera no passado. O que jurou a Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, o adoremos de verdade e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele, o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida, morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Caramba! Outra palavra vinda de Deus para Deus pela boca de Zacarias, né? Gente, que coisa espetacular é essa? Primeiro, a crise do nome do menino, né? Que era aquela tensão ali, porque o que esperavam era a perpetuação do sacerdócio de Zacarias, né? E ali estava sendo interrompido um destino. A ordem estava sendo alterada em Zacarias, porque ali um profeta estava nascendo, não um sacerdote. A expectativa era que um sacerdote nascesse. Mudanças estavam acontecendo. Mudanças radicais, João. E eu falo mais uma vez dos absolutos de Deus. Veja uma coisa, um pormenor ficou bem pequeno aqui. Perguntaram o nome do filho e disseram: deve ser Zacarias, Zacarias II. O que Maria respondeu? Quem foi que disse que o nome do filho era João? Olha, quem disse a Maria que o nome desse filho seria João se Zacarias estava mudo? Entende aqui os absolutos de Deus? Como Deus trabalha na sua essência, na sua absolutidade, ou seja, ele está... o Gabriel diz a Zacarias que o menino chamasse João. De repente, Zacarias está mudo e quando o menino nasce, Maria revela o mesmo nome. E nós não temos registro de que houve uma revelação do anjo para Maria. Há uma conectividade entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Glória a Deus. Ele fala para nós. Glória Deus a Deus. cochicha os seus segredos, está lá escrito nos Salmos. Deus cochicha os seus segredos aos que o temem. Amém. Gente, receber um cochicho de Deus, um segredo de Deus, é coisa linda e não é nada impossível. A nossa crença, a nossa fé, a nossa religião, o nosso igrejismo não está pautado apenas em cumprimento de regras, mas em receber de Deus a sua mensagem, em ser
é falado aos ouvidos por Deus. Quantas vezes você está lendo a Bíblia, um texto que você já passou tantas vezes, de repente explode assim como uma bomba dentro de você, um conhecimento, uma fala de Deus, e diz, é isso que eu quero te mostrar. Amém. É assim que eu quero falar. Amém. É assim que eu quero agir. E você fica nessa natureza comum, nessa religião, não, eu vou cumprir as regras porque isso está tudo bem, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar todos os dias, eu vou fazer o meu culto doméstico, e isso é o bastante? Não é o bastante. Tenha comunhão com Deus. A gente está falando aqui, por todo o capítulo 1, de como Deus se apresenta trazendo, se revelando às pessoas, primeiro a Zacarias, depois a Maria, depois a Isabel, através de Maria, depois a Zacarias de novo, através do Espírito Santo, fazendo Zacarias profetizar. Depois de uma mudez, né? Depois de uma mudez. E o que eu achei lindo é que quando Maria quando Maria faz o cântico dela, ela revela as promessas de Deus a Abraão. Como uma menina de 14 anos podia conhecer tudo isso? É uma história longa. Temos pessoas que já estão de barba branca na igreja e não conhecem a história de Abraão, mesmo estando escrita. E nesse tempo era na oralidade. Então são segredos absolutos de Deus para a vida daqueles que o temem. Deus não está distante de ninguém. Ele quer cochichar os seus segredos contigo, meu irmão. Ele quer falar das suas grandezas a ti. Te dispõe. Sai do teu religiosismo e torna-te um amigo de Deus, um confidente de Deus. Aleluia. Alguma coisa que Deus quer fazer diferente na tua vida. Muitas vezes você já está há 100 anos na igreja e nunca recebeu uma visita do Espírito Santo. Nunca foi falado aos teus ouvidos. Precisa você fazer alguma coisa. Deixe o seu pedestal. Humilhe-se a Deus. A Ele, não é a ninguém, a Ele. E deixe que Ele vai tratando a tua vida. Ele vai cochichar os seus segredos. Nós estamos falando disso, e o que nós estamos falando é isso que está acontecendo. As tuas orações podem ser ouvidas quando elas forem sinceras e não religiosas. Os teus pedidos podem ser respondidos quando eles forem de fato direcionados a Deus e não à tua religião e não ao cumprimento de regras. A gente já viu tanta coisa linda aqui que está me emocionando falar isso, porque são os absolutos que Deus escolhe para viver. Amém. Ou para colocar em nós. Glória a Deus. E aqui eu vejo, pastor João, Zacarias registrando numa tábua o nome de João. Se não havia registro do nome de João, aqui estava registrado, né, numa tábua. Ele primeiro registrou, deixou aqui. A escolha surpreendeu a todos. E não foi a única surpresa que eles tiveram naquele dia. Porque naquele dia o que aconteceu? Zacarias recuperou a fala. No dia que ele registrou o nome do menino. Mais uma vez, Luiz, olha aqui. Mais uma vez, o cumprimento de quando Deus trata, quando Deus fala. O que Gabriel disse para Zacarias? Você ficará mudo até isso acontecer. Até isso acontecer. Deus não falha, gente. Se Ele te promete, acontece. É só esperar. Não há tempo determinado. No tempo de Deus, ele disse, no tempo de Deus. Eu falei para vocês que há pouco eu ouvi uma confirmação de que aos 3 anos de idade eu me levantava e dizia, eu sou ministro. Isso veio acontecer aos 60 anos. Eu vivi tanto tempo ao lado de pastores dignos, mas o meu pastorado estava reservado para os 60 anos da minha vida. Que bênção. Não era para novo, eu não sei como é que eu ia dar, se eu ia dar com os burros na água. Uhum. Ainda se em tenra idade eu tivesse sido elevado a essa condição, eu tivesse recebido o meu chamado antes da hora. E o que a Bíblia diz? A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Uhum. Antecipar-se a uma herança pode não te trazer benefícios. Então fique na dependência de Deus. Não desanime, porque se Ele te prometeu,
E a promessa pode estar na Bíblia, a promessa pode estar no teu coração, a promessa pode estar por alguém que chegou e te disse, Deus quer fazer isso na tua vida. Aguarde, porque no tempo certo acontece. No tempo de Deus. Para Maria foi aos 14 anos. Olha aqui. Para Isabel foi aos 60. Aos 60. Vê só como é que são as coisas, né? Para Maria chegou num tempo que a gente pode dizer, um tempo está cedo. Sabe, eu vejo muitos adolescentes dizendo, quando será que vai acontecer determinadas coisas na minha vida? Deus está falando aqui com você. Aguarde o tempo de Deus. Para Maria recebeu do Espírito Santo, estava gerando no seu ventre algo muito especial. Ela ainda era uma menina, aos 14 anos. Deus está gerando, talvez você esteja gerando algo muito especial no seu ventre espiritual, algo de Deus. Mas talvez você está tão ansioso, está aguardando isso com tanta ansiedade em sua vida. Se acalme, espere, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Assim como Maria foi parar na casa de Isabel, instruída pelo Senhor, vai para a casa de Isabel. Você que está gerando algo tão especial em seu ventre espiritual, esteja agora, procure alguém. Receba a mentoria do seu pastor, da sua pastora, do seu líder e aguarde como Maria aguardou na casa de Isabel, para que no tempo certo nasça aquilo que o Senhor prometeu em tua vida. Ok? Lindo. O Senhor está falando com você. Vamos ali tomar um cafezinho. Vamos lá. E logo retornaremos. Muito bem, gente, estamos de volta. Vocês estavam comentando sobre Maria, que acontece a história dela aos 14, Isabel aos 60. E eu estava me lembrando, logo mais à frente um pouquinho, a gente vai ver um episódio com Simeão. Simeão também viveu para um episódio. Apresentar Jesus no templo. O tempo dele já havia passado, mas ele continuava ali. Quando ele vê Jesus no braço de Maria entrando para o censo, ele vai pegar aquele menino no colo e vai dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram o Salvador de Israel. Parece que Simeão viveu a vida inteira para esperar um momento. Na sua idade também, já bem avançada, não sei quantos anos tinha Simeão, mas o turno dele já havia passado. Estava aposentado. Já estava aposentado, mas não ia para casa. Ele precisava estar ali para ver aquilo que o grande conector, o Espírito de Deus, havia colocado no coração dele. É revelação sobre revelação, revelação sobre revelação, e Simeão não podia morrer. Daí eu fico pensando, se você tem uma palavra de Deus, você não morrerá até que essa palavra se cumpra na sua vida. Pode acontecer aos 40, mas pode acontecer aos 70, aos 80 anos. Mas que vai acontecer, vai. É só a gente ter paciência e esperar. A gente já viu aqui na leitura do texto, falando sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, às vezes é difícil a gente compreender, porque a gente está num tempo do relógio, né? No nosso tempo. E a gente não consegue ver o tempo de Deus que é fora do relógio. É o tempo que lhe apraz. É o tempo que ele deseja. É o tempo que ele espera para a conexão ser feita. Às vezes a gente quer se precipitar e acaba atrapalhando tudo, como foi o caso de Abraão, né? Com o nascimento de Ismael, que se precipita quando ele tinha uma promessa, né? Ele não aguarda Isaac conforme deveria aguardar no tempo de Deus. Ele vai precipitar. A nossa precipitação, desculpem aí, a nossa precipitação pode gerar desastres desnecessários.
aprender a esperar o tempo de Deus, que as coisas amadureçam, não é, João? Porque às vezes a gente pensa que está pronto para aquilo, mas não há amadurecimento no entorno. Então não adianta você se precipitar. Tá, só a gestação, mas não há o pré-natal, né? Sim, é só dores de parto, mas o bebê ainda não chegou, ele está a caminho, né? E a gente precisa aprender a esperar e descansar em Deus. Essa história, para mim, está sendo assim, muito bem contada dentro do meu coração, né? Dentro do meu coração, porque há coisas que a gente espera que aconteça que a gente precisa aprender a esperar, né? Deus muitas vezes te prepara para um evento. Ou seja, nós lemos a história de Jonas, todo um livro dedicado ao profeta Jonas, que a única finalidade, pregar o arrependimento ao povo de Nínive. Depois a história de Jonas desaparece. Deus tem aqueles que, como Daniel, que vai desde a infância para a Babilônia, e já velho é jogado na cova do leão, ou seja, tem toda uma história de episódios acontecendo na vida de Daniel. Mas há outros para que Deus reservou apenas para um momento. É que você está falando do caso de Simeão. Para um momento. Para um momento, é. Para um momento. Ninguém sabe do sucesso da celebração de Simeão como sacerdote, né? Não está registrado. E nós cremos que ele fazia com maestria porque era um homem justo. Mas o seu momento, o momento da sua satisfação, o momento da sua alegria, o momento de ver cumprido aquilo que Deus havia prometido para Israel, havia chegado na vida de Simeão. E ele não se preocupa mais em morrer. Pronto. Estou pronto para me encontrar contigo. João, eu acho que tem gente que vive a vida toda de maneira simples e comum, esperando um momento glorioso. É aquele momento do sucesso, né? E na vida deles, em cada um aconteceu em momentos diferentes, né? Um aos 14, outro aos 60, outro sei lá quantos anos depois. E a gente só precisa, como eu disse, ter paciência para que esse momento chegue, né? A gente pode estar vivendo uma vida comum a vida inteira, né? Uma boa pessoa, fazendo coisas boas, mas nada de repercussão, né? A gente pode ser até o conector dessa repercussão. O sucesso não é exatamente nosso, mas é aquela deixa que a gente coloca para que o outro faça o gol, né? É a participação na vitória do todo. Eu estava vendo ontem que Davi, o Saul e Davi não teriam sucesso nas guerras que tiveram se não tivesse a presença de Joabe com eles. Não há nenhum louvor para Joabe, mas se não houvesse a presença de Joabe no reinado de Saul e de Davi, muitas guerras não teriam sido vencidas. Sim. Então, como você disse, tem pessoas que são apenas o conector. E não se sinta inferior se você é apenas o conector. Se você é aquele conselheiro que sai de casa quando percebe que dois amigos estão intrigados e você sai de casa à noite para fazer uma reconexão entre esses dois homens e você não tem o seu nome reconhecido e nem é chamado de pastor por isso, porque diante de Deus você não perdeu nenhum valor, você foi usado para aquilo. O seu trabalho é conectar, na verdade, pessoas. Conectar ou reconectar pessoas. Eu conheço uma pessoa que não tem expressão nenhuma, assim, digamos, diante da sociedade. Mas quantas vezes eu tenho conhecimento que ele sai de noite de casa para reaproximar dois amigos que se estremeceram, para realinhar um casamento que está perdido. Não é um pastor, não é um célebre, mas ele é usado por Deus para fazer isso. Então esse é o teu ministério. Ministério não quer dizer ter um título, estar lá à frente de alguma coisa. Ministério é aquele que vai fazer, na verdade, que vai realizar, na verdade, vai reconectar, vai conectar pessoas. Não é um Santo Antônio que sai conectando qualquer um por aí, né? Mas é fazendo, na verdade, aquilo que Deus quer que Ele te preparou para ser. Sim.
Não está escrito na Bíblia, uns ele deu para pastores, outros para mestres, outros para profetas, evangelistas, pois é. apóstolos. Ele deu uns para ser conciliadores. Conciliadores, reconectores de pessoas, aproximadores de pessoas que não se conhecem. Apenas ponto de ligação. Esteja feliz porque você é aquela pessoa a quem Deus tem usado. Amém. E basta, né, João? Oh. E basta. Se a gente vivesse essa vida de ser bastante, né? A questão é que a gente é imbastante, a gente sempre quer mais, né? Se Deus me fez evangelista, eu quero uma congregação inteira me apoiando. Eu não tenho a simplicidade de usar meu dom de evangelista se não tiver uma equipe forte por trás. Não, cara, vai fazer teu... Se Deus me fez pastor, eu quero ser um Billy Graham. Exatamente, Eu preciso ser quem eu sou. Exato. Estar aqui. Eu não sei se Zacarias era sumo sacerdote. Eu acho que não. Acho que não. Ele era sacerdote. A linhagem, ou aliás, a escolha para ser sumo sacerdote. Mas quem foi o sumo sacerdote que teve a glória de Zacarias? Exatamente, nenhum deles, João. Infelizmente teve o Caifás, que foi uma desgraça para a época do seu sacerdócio. Do seu sacerdócio. Anás também não foi lá essas coisas. E tanto Eli, por exemplo, Eli começou bem, terminou não dando conta da sua família, morreu de desgosto. Samuel é que dá brilho a Eli, né? Pois é, morreu de desgosto. Eli morre de desgosto. Seus filhos são mortos numa guerra também, eram sacerdotes. Ele era sumo sacerdote, morreu desgostoso. Zacarias não era sumo sacerdote, ou seja, não estava no topo da hierarquia. Mas, na verdade, era um homem temente a quem Deus usa para ser o quê? O pai da mudança do sacerdócio em Israel. Né? Sim, verdade. Se a gente se sentir encaixado no chamado da gente, o tamanho disso não é indicado pelo volume, mas pela efetividade daquilo, né? Pela essência do que é feito. Né? Há um engano tão grande, né? Achar Sim. que todo ministério tem que ser aquela coisa pomposa, né? Ou um chamado. Às vezes o chamado, um professor, às vezes na missão dele do dia a dia de dar aula, naquela sala de aula, ele já está ali, é o chamado dele, que ele faz todo dia com alegria, com excelência, o verbo, né? Exceler. Está fazendo todos os dias bem, com vontade, com disposição, com alegria. Né? Pronto. Sim. Deixa eu contar para vocês, então, uma história. Você fala de professor. Eu tive a felicidade de estar num encontro de educação lá na Baixada, e um professor, hoje secretário de Educação do município, se aproximar de mim e dizer: eu preciso dar um testemunho público aqui ao seu respeito. Fiquei surpreso. Ele disse: eu era estudante. De repente cai uma chuva e a gente não tinha aonde se abrigar, corremos para a sua casa. Uma casa que a gente tem lá de varanda. E o senhor nos viu lá, nos acolheu e começa uma conversa com a gente e pergunta algumas coisas, em que direcionamento nós estamos indo. Me mostrou o horizonte e me disse como você conseguiu atravessar esse horizonte. Isso, o professor dizendo, como atravessou esse horizonte para se tornar alguém na vida. Aquilo foi tão impactante na minha vida que hoje sou professor, tenho pós-graduação, estou sendo secretário de governo aqui. Tudo porque aquela sua palavra impactou tanto a mim e eu entendi, na verdade, que precisava fazer isso. Então, você está falando, uma conexão simples. Sim. Um papo com um aluno, que hoje se tornou um educador de mão cheia. Isso pode acontecer numa conversa com a gente. Sim. Esteja só disponível, deixa Deus fluir por ti. O professor é um abridor de caminhos, né? Facilitador, aparando as veredas, né? Sim, o professor pode até não chegar num lugar de proeminência, mas ele pode ser um motivador de um proeminente. Sim, conector. Isso, isso mesmo. Outro dia, conversando com o grupo de professores da escola infantil aqui, da igreja, eu dizia para eles, porque tem um menino que ele é muito trabalhoso aqui, é um menino muito sapeca, e eu dizia para eles, quem sabe, esse menino será o pastor de vocês no futuro.
precisa tratar dele com excelência, olhando para ele com respeito. Com respeito. Porque esse menino pode ser um grande reformador social. Ele pode estar muito acima da nossa capacidade de ter chegado a algum lugar. Sim. Então, um professor, ele é um conector de futuros mesmo, né? Assim, o que eu penso é que, infelizmente, depois desses 500, né? Mais efetivamente 300 anos, mas já temos 500 anos de capitalismo, nós nos submetemos a uma cultura que coloca nas prateleiras tudo como lugar de varejo. Até afetos se estão colocando na mercadoria do varejo. Então, o varejo não é mais de coisas, é de tudo. E a impressão que eu tenho que é se a minha vida não alcançou uma prateleira de visibilidade, o meu valor é inferior. E não é, isso é ideia capitalista. Pode ser que um pastor pastoreando uma congregação de 50 crentes tenha muito mais sucesso do que um pastor que pastoreia uma igreja com 5.000 crentes. Por causa de quê? Por causa da efetividade disso. Eu posso ser muito mais efetivo com essas 50 cabecinhas do que com aquelas 5.000, que eu não interfiro absolutamente em nada na vida deles. Então, eu preciso ter uma ideia mais aclarada do Evangelho e do lugar em que eu ocupo, porque eu posso estar enganado dentro de um varejo, me apresentando prateleira, João, com essa intenção de grande sucesso, está sendo um grande fracasso. Se eu fui chamado para pastorear 50 pessoas, eu preciso fazer isso com todas as minhas forças e toda a minha capacidade, e esse é o meu grande sucesso. Se eu tentar pastorear uma igreja de 5.000 crentes, eu posso ser um grande fracasso como líder e muito sucesso nessa congregação menor. Então, não são esses parâmetros que vão avaliar o nosso nível de sucesso. Quando você ouve uma pessoa falando com eloquência, com fluidez, você pensa que essa pessoa pastoreia uma igreja numericamente expressiva e, às vezes, ela pastoreia uma comunidade pequena. E aqui não tem nada a ver de sucesso ou fracasso, tem a ver com o que Deus deu, tem a ver com o que as coisas se tornaram. A gente não pode medir sucesso e fracasso com as ferramentas do capitalismo. Isso pode fazer a gente viver muito mal, desnecessariamente. A gente vai para uma parábola de Jesus, ele disse que foi dado 10 talentos para um, 5 talentos para o outro, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Não era falta de dinheiro, não era falta de talento. Era que aquele distribuidor dos talentos conhecia a capacidade de cada um. É tanto que o que enterrou não enterrou 10. Estava com um enterrou. Ou seja, a capacidade era conhecida por aquele investidor. Deus é supremo, é soberano na sua distribuição. Ele sabe a capacidade de cada um para nos determinar. Pode ser que ele deu 10 talentos, 20, 30 para Billy Graham. A mim ele não deu um talento, mas me deu alguma coisa. Eu vou desenvolver, eu vou trabalhar com aquilo que ele me deu. Eu não vou me mal queixar, eu não vou reclamar e dizer por que fez só um para mim. É próprio da natureza humana fazer isso. Infelizmente, é da natureza humana e ninguém que me diga que nunca pensou em ser igual àquele grande. Todos nós temos esse desejo, esse sentimento. Agora, ele não pode ser alimentado em nós. Ele não pode ser gerado. Não pode ser, nós não podemos engravidar desse sentimento. Estamos falando disso desde cedo. Agora, que ele permeia a nossa cabeça, volta e meia está permeando. É preciso só que a gente não engravide dele e tenha cuidado para isso não acontecer. Pastor João, falando nisso, aí me veio aqui a ideia, né?
Isabel olhou para Maria, mas não desejou, eu queria que esse fosse em mim, esse filho que ela está gerando, fosse eu, fosse a mãe desse Salvador, desse Senhor. Não, ela reconheceu naquela menina o que ela carregava, era para ela. Eu estou carregando aquilo que o Senhor preparou para eu carregar. E você está carregando, Isabel, aquilo que foi preparado para você carregar em seu ventre. Acho que sucesso está bem ligado a isso, né? Também a reconhecer aquilo que está acontecendo de bom na vida dos outros, né? Reconhecer o que cada um carrega. Lorde, ninguém carrega tudo sozinho. Mas admirar aquilo que o outro carrega como uma coisa bonita, boa. Com boas intenções e não com inveja, né? Cara, ajudar a carregar. Isso também é produto da excelência, né? Também ajudar. Sim. Também contribuir. Porque o sucesso do ponto de vista capitalista, ele tem a ver contigo e só contigo. É uma espécie de sucesso egoísta, né? E ninguém obtém sucesso sozinho. Não. Ninguém. Não. Ontem eu estava vendo meu time jogando. Ontem não, domingo passado, né? Foi domingo passado. Domingo passado eu estava vendo meu time jogando e como a equipe faz diferença, né? Assim, meus sentimentos aos vascaínos aqui. Mas... Perdão, João, perdão o comentário. Eu quero falar sobre isso também. Mas a equipe, não é? Como a equipe, o cara que é um zagueiro vai lá para frente, se movimenta, o atacante corre pelo campo todo, há um entrosamento. Assim, sucesso é resultado de equipe. Ninguém tem sucesso sozinho. Se há algum sucesso, esse sucesso vai exigir parceria, cumplicidade, não é? Entrosamento, louvores mútuos, não é? Sim. Reconhecimentos mútuos. Aquele cara é um bom atacante, eu vou jogar bola para ele, porque é ele quem faz o gol, né? Eu quero falar de uma coisa relativa a isso. Eu estava ouvindo também, eu vim para a igreja domingo, vim com a TV ligada e ouvindo. Eu sou vascaíno, o meu bispo é botafoguense. Né? Sim, você está até tomando chá na minha caneca. Não foi isso não. Mostra a caneca, mostra a caneca. A gente está falando de celebrar o sucesso do outro. Sim, No futebol, a gente sempre arranja desculpas e tal, fica chateado. Eu hoje pela manhã, quando preparei o chá para trazer, eu preparei e peguei a caneca do Botafogo. Bota para a câmera aqui, João. Eu peguei a caneca do Botafogo, do meu bispo, para ajudar ele a celebrar a vitória sobre o meu time. Entendeu? Isso é leve, isso é viver com leveza, gente. Isso é viver com leveza. O time dele bate de 2-0 no meu e eu peguei hoje pela manhã, quando eu preparei o chá, eu resolvi trazer a caneca dele. Dar um chazinho hoje. Para ele celebrar sobre mim. Não era um sinal de rendição. Não, mas passaria, né? Celebrar comigo, ou celebrar a vitória dele comigo sobre a derrota do meu time. Eu vou fazer com os Zacarias, eu ficar mudo aqui. Isso é gostoso. Essa relação é gostosa, gente. Sim, João. Gente, eu queria cortar aqui para dizer para vocês que domingo próximo é o café da manhã. Verdade, e a gente quer encontrar vocês aqui, vocês que participam com a gente do programa, vocês que encheram a casa no domingo, no mês próximo passado. Queremos muito mais gente aqui, porque a comida vai estar em abundância. Fizemos um café nordestino que foi um sucesso. E muita gente esteve com a gente. E a gente quer muito mais gente, porque a comida não vai faltar, o abraço não vai faltar, o sorriso, o espaço é para nós. Então, a partir das 8h30 da manhã, esteja celebrando conosco, no próximo domingo, o nosso café da manhã. É 16, né? Dia 16. Dia 16 é o próximo domingo, hoje é dia 9. Então será mesmo... Assim sempre tem sido muito gracioso, né, João? Pois é. Um espaço de comunhão, de parceria. É um dos eventos da nossa igreja que enche a gente de alegria, de prazer. É sorriso, é celebração. A gente celebra os aniversariantes, a gente apresenta as crianças que tem para apresentar. A gente, enfim, é um momento de comunhão muito gracioso. Nesse café da manhã, sem contar que tem mais uma palavra de reflexão, sempre dada, e outras coisas que a gente trata. Então, esperamos vocês aqui com a gente. Será um prazer recebê-los, né?
E o menino ia crescendo, era saudável, cheio de vida, morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Estamos falando de João Batista, né? Uhum. O caminho dele. Ele estava ali no deserto amadurecendo esse viés profético, né? Desde o início já se dizia que ele vinha no espírito de Elias, não é? Vir no espírito de Elias significa que ele vinha com a mesma força profética que veio Elias, não é? Com a mesma pujança de Elias. E assim João Batista vai se desenvolvendo lá no deserto da Judéia, onde também Zacarias tinha uma casa, né? E ele estava lá na casa de seu pai. Uhum. Nesse momento de recolhimento, até que, como uma flecha, ele pudesse ser lançado da aljava, né? Para acertar o alvo. Então, esse momento de incubação é um momento também importante para a gente pensar, porque é um momento de todos nós. Queridos, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, terça-feira. Às 19 horas, no Instagram, nós temos uma live e gostaríamos de te convidar para estar lá. O Instagram é o @Igreja da Colheita. Às 19 horas, nós temos um encontro que nós chamamos de No Divã da Graça e queremos convidar você para participar dessa live. E quinta-feira, às 19h30, nosso encontro de oração. Eu estou abrindo caminho para a oração, ensinando sobre orar, ensinando como orar. Tem sido um tempo muito bom, muito agradável. Começa às 19h30 de toda quinta-feira e eu espero por você. No mais, desejamos uma semana abençoada. Esperamos vocês hoje às 19h30 aqui. Às 18h30. Perdão, às 18h30 para nós celebrarmos a presença de Deus conosco. É isso aí. Lloyd, muito obrigado aí. Forte abraço, boa semana para todos. Shalom.